Graças a Deus, irmãos. Amém. É um privilégio estar aqui com vocês hoje, nessa manhã. De fato, como o pastor Disseu falou, a palavra que o pastor Rodrigo começou a ministrar foi uma palavra muito edificante. Quem estava aqui pode confirmar isso, né? Ele falou sobre ministério, sobre o chamado de Deus. Todos nós temos um ministério, né? Qual que é o ministério que nós temos? Todos. Ministério da reconciliação. Isso todos nós temos. Então ele nos desafiou naquele dia, o Senhor, através da vida dele, com aquela palavra muito poderosa. E eu acredito que vai ser bênção, né? A gente concluir em ouvir isso, porque vai ser muito bom para nós. E nessa manhã eu gostaria de encerrar falando sobre maturidade cristã. Eu falei 2 domingos sobre isso, né? Sobre maturidade cristã. E aí hoje nessa manhã, de manhã eu estava orando e eu falei: Deus, eu queria tanto que, né, a gente concluísse esse tempo na sua presença de uma forma edificante. Então fala aos nossos corações essa manhã, porque a maturidade, queridos, ela nos leva a alguns níveis mais profundos. Isso em todas as áreas da nossa vida. Seja na igreja, seja no profissional, seja em todas as áreas. Se você não tiver maturidade hoje dentro da tua empresa, você pode não ocupar um cargo de confiança. Porque uma pessoa, para ocupar um cargo de confiança numa empresa, ela tem que ser maduro, ela tem que ter maturidade. Aí você fala: não é só isso, ela tem que ter responsabilidade. Sim, mas a maturidade, ela te leva a tudo isso. Ela te leva à responsabilidade, ela te leva ao compromisso. Uma pessoa que ela tem maturidade, ela é compromissada com as suas coisas, com os seus negócios, em todas as áreas. Então, nessa manhã, eu acredito que o Espírito vai nos levar a um entendimento maior sobre esse assunto. E, começando esse tempo, eu já queria orar. E também, eu não sei se alguns de vocês sabem, mas é uma das coisas que o Senhor falou muito forte comigo hoje de manhã, sobre o que aconteceu, por exemplo, com a Camila e o Edgar. A Camila hoje, ela está internada, né? Ela está grávida de 7 meses e, por algum motivo, a Ana, quis sair antes do tempo. E aí, por isso, ela foi internada. E ela se encontra no Hospital Grajaú, mas está bem, graças a Deus. A neném também está bem, porém ela está prematura. 7 meses, ela está com 1,1 kg. Então é muito pequenininho, ainda não atingiu o tempo certo dos 9 meses. E por isso ela está com alguns cuidados especiais. E é sobre isso que o Senhor falou comigo nessa manhã. Então curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que o Senhor vai ministrar aos nossos corações essa manhã. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito, Deus, Ele venha testificar em nós tudo aquilo que vai ser falado nessa manhã. Senhor, nós queremos profetizar sobre a vida da Camila, da Ana e do Edgar, que está no hospital. Pai, nós sabemos que Tu és o médico dos médicos. Nós, Pai, acreditamos que o Senhor é aquele que criou todas as coisas. Sua palavra diz em Gênesis que o Senhor disse: haja luz e houve luz. Então nesta manhã nós queremos declarar sobre a Camila, Deus, que haja agora em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que toda a placenta que está descolada, ela possa colar agora pela palavra do Senhor sendo ministrada e sendo lançada sobre o ventre daquela jovem. Deus, nós queremos declarar que a Ana, esta criança, Senhor, ela vai crescer e ela vai amadurecer e ela vai chegar no tempo certo, e ela será, Senhor, uma jovem, uma criança, uma mulher poderosa na Sua palavra. Nós queremos declarar sobre a vida do Edgar, que o Senhor venha trazer nesta manhã um conforto para o seu coração como pai, que ele possa ver como o Senhor vê nesta manhã. E nós declaramos e já cremos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor já nos deu a vitória sobre a vida deste casal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? E aí o Senhor falava para mim assim nesta manhã: Ricardo, uma criança, quando ela quer vir antes do tempo, corre-se grande risco. Ela não está madura ainda para vir ao mundo. Ela não está no tempo certo, porque eu fiz todas as coisas perfeitamente. Eu não fiz nada pela metade. Irmão, você vai ver que o Senhor, Ele começou a criar, e Ele foi o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e tem tudo certinho, é tudo perfeito.
Ele diz, e aí no final ele diz, e no último dia o Senhor descansou, mas aí o Senhor viu que era bom, tudo era bom, então Deus fez tudo perfeito. Não tem nada imperfeito, irmão. Deus é tão bom, Ele é tão bom que Ele viu que era ruim o Adão ficar só e criou para ele uma mulher. Deus fez tudo perfeito, tudo perfeito. E aí nessa manhã sobre maturidade, o Senhor ele falava no meu espírito o seguinte: Ricardo, você está vendo a Ana agora ela quis sair antes do tempo. Então, o que significa isso? Que se nós não atingirmos um nível, um estágio da maturidade, nós corremos um grande risco na nossa vida. E Paulo fala sobre isso. Ele disse assim: para que nós chegamos à perfeição para uma boa obra, significa que nós temos maturidade para que a gente possa exercer toda a boa obra. O Senhor não pode nos colocar à frente de uma batalha se não estivermos preparados. O Senhor não pode colocar você na guerra, não é que Ele não pode, Ele não te põe na guerra se você não está preparado. Agora, existe a questão da preparação, não é o Senhor que te prepara, Ele te capacita, mas a preparação é você que tem que se preparar. E nós confundimos o que é condição, o que é preparação, com o que é capacitação. É o Senhor que nos capacita para a obra, mas é nós que temos que nos preparar para essa capacitação da obra. Se hoje talvez se o pastor Dirceu e a pastora Ruth não tivessem se preparado para esse tempo, uma pergunta, apóstolo: o senhor construiu esse templo aqui tão grande naquela época, por quê? Estava se preparando para algo maior, igreja. O Senhor, Ele... E foi bem? E vai ser sempre, quando a gente às vezes quer fazer algumas coisas, pelo direcionamento de Deus, e que as pessoas não entendem. É loucura, irmãos. Olha hoje. Hein, pastor Samuel? Fizemos até 3 cultos aqui, não é? Nós cremos que nós vamos voltar a fazer isso, irmãos. Ah, não. Vocês não estão comigo, não. Eu acredito que nós vamos voltar a 3 cultos aqui. Para povoar a igreja, não, irmãos, porque nós acreditamos que Deus tem uma obra nesse lugar. E aí, o pastor Dirceu e a pastora Ruth, o apóstolo, ele se preparou para o tempo de hoje. O preparo te leva à maturidade, mas você precisa se preparar. Uma pessoa, para poder ela ter maturidade na sua vida, ela tem que estar no tempo de Deus. E aí o Senhor falava para mim: Ricardo, uma criança ela tem uns 9 meses para nascer. Algumas nascem antes. Corre um risco, porque não é o tempo. E aí eu queria começar dizendo: o que é maturidade? Maturidade é um estágio de perfeição. A perfeição não a perfeição que você vê com os olhos humanos. A perfeição no seguinte: quem gosta de comer fruta que não está madura aqui, levanta a mão. Não vou dizer chupar limão que não está maduro, que ele é azedo. Maduro ou não maduro, ele é azedo. Amém? Mas vamos lá, quem gosta de comer manga verde? Tem um ou outro, amém? Mas a maioria gosta de comer o quê? Quando está maduro. É mais gostoso, é ou não é, igreja? Agora deixa eu pegar vocês aí, que vocês que levantaram a mão da manga que tá verde, né? Alguns riram. Eu tenho certeza que alguns de vocês colocam sal na manga. Por quê? Porque não está no tempo de comer, e você sempre põe uma pitadinha para melhorar. Vocês estão entendendo, igreja? Então, existe um tempo de Deus para a nossa vida. Como eu já falei aqui, eu fiquei durante 5 anos, sentado no banco, ouvindo, sendo preparado, me alimentando, para um dia o Senhor me preparar e me capacitar e me dar a oportunidade de ministrar aqui no Parque América pela primeira vez, depois de 5 anos, sentado, talvez como você nessa manhã aí, mas eu estava me preparando. Eu estava me preparando no campo. Eu sempre gostei demais de pregar em lugares assim de comunidade.
E eu estava me preparando, o Senhor estava me capacitando através do quê? Da prática. E aí, irmão, se nós não entendermos o que é maturidade, nós não vamos conseguir crescer em Deus. Uma pessoa que diz assim, calma que eu já vou entrar, o Senhor já está ministrando, amém? Uma pessoa que diz assim, eu não quero me envolver na igreja, porque o povo dá muito trabalho, pessoas dão trabalho. Isso é falta de maturidade, irmãos. Não me leve a mal eu dizer isso para você, mas você precisa amadurecer em Deus. Você precisa crescer em Deus. Porque se você for para a carta aos Coríntios, que ele fala sobre a unidade, ele vai dizer que você precisa estar em unidade. Não é com quem você gosta, é com o corpo independente, para que bem ajustado todos possam crescer e chegar à perfeição. Então, quando você diz, eu não gosto de me envolver, sabe, eu gosto de chegar lá na igreja, sentar, ouvir a palavra, ir embora e acabou. Eu quero dizer que faltam algumas coisas para você. Eu não estou querendo dizer para você que você não é convertido, não é isso, mas falta um pouco de maturidade em algumas áreas, sabe por quê? Porque o relacionamento, a comunhão, ontem o Gabriel Jones falou, quão bom e quão suaves que os irmãos vivam. Agora, como é que nós vamos viver em união se você não tem relacionamento? E uma coisa eu aprendi lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que a unidade, ela não é andar junto, é o coração ser um. Porque a Bíblia diz lá em Atos que o coração do povo era... Isso é unidade. Não adianta eu falar assim, pastor Marcelo, eu te amo, você é uma pessoa bacana, gosto muito de você. Se eu não tenho, eu falo isso da boca, mas não provo isso para o pastor Marcelo. Então significa que eu não sou verdadeiro com ele, eu não tenho maturidade. Você está pensando que eu também não tenho sentimento? Às vezes eu olho para uma pessoa e eu fico triste com as atitudes dela. Só que aquilo, se a tristeza for tomando conta do meu coração, daqui a pouco se torna uma rincha, uma mágoa, um rancor. O problema não é você sentir, porque sentimento você vai ter. O problema é você controlar ele. Isso é maturidade. É você ver, olhar para o pastor Nilo e falar, pastor Nilo, o senhor fala, né? Então eu vou falar. O senhor tem uma cabeça grande, hein, velho? Todos os cabeção da igreja aí não é legal não. Não, irmãos, é olhar para o pastor Nilo e ver as qualidades que ele tem. Quem estava domingo passado aqui à noite, irmãos, foi uma palavra poderosa. Eu vou começar a correr nessa igreja. Na hora que Deus mandar eu correr, eu vou começar a correr. Eu tenho pedido para Deus, quando eu começar a correr nessa igreja, irmão, a alegria era tão grande ali no fundo, que eu estava doido para começar a correr nessa igreja, de felicidade, de entender o quanto Deus é poderoso, é poderosíssimo para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque há um poder em nós, igreja. E quando o pastor Nilo pregava, eu falava, Deus, é isso aí, Deus, é isso aí, o Senhor é isso mesmo. Mas e as qualidades? Olha, o pastor Nilo, que palavra tremenda. Gente, a maturidade te faz entender o lado das pessoas, as fraquezas das pessoas, o lado bom das pessoas. Isso é maturidade. Amém, igreja? E se nós não caminharmos na unidade, nós não crescemos. Eu cresço com os defeitos do pastor Nilo, pastor Samuel cresce com os meus defeitos. Você acha que eu também não tenho, irmão? Eu tenho qualidades, mas eu também tenho dificuldades. E eu vou crescendo, talvez aqui e ali, nós vamos indo. Amém, igreja? Abra comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. E eu comecei esse estudo no primeiro dia falando sobre os neófitos, né? Que neófito não é novo de idade, mas é novo na fé. E aí a gente percebe que a Bíblia, ela fala algumas coisas, e ela vai falando, olha, a maturidade, todos nós temos que atingir. E Paulo falava para Timóteo muito sobre isso. Timóteo, cuidado com as doutrinas, cuidado com os falsos mestres, você precisa crescer, você precisa amadurecer. Porque Paulo também, ele foi um dia menino. Ele mesmo fala, ele foi menino. Só que, irmãos, o Paulo foi menino o resto da vida? Paulo foi menino o resto da vida? Você também não pode ser, nem eu, irmãos. Nós temos que uma hora crescer dentro da igreja. E quando nós temos uma igreja sadia, pastor, nós vamos ter menos problema aqui dentro. Nós vamos ter menos dificuldade. Por quê? Porque as pessoas sadias, elas geram pessoas... Vamos de novo. Pessoas sadias geram pessoas sadias. Discípulos sadios geram discípulos sadios.
Agora, se você tem uma dificuldade, se você é defeituoso, eu ainda arrisco dizer que você não está preparado para ser um discipulador, irmãos. Doa no seu coração, doa na sua alma, doa no seu espírito, mas você não está preparado para discipular as pessoas. Por quê? Porque se você é um discípulo defeituoso, você vai gerar discípulos com um problema. O que eu quero dizer para você, irmãos, é um problema no caráter. Esse negócio de personalidade eu acho muito relativo. Porque Deus muda no caráter, mas não muda na personalidade. Eu não sei, irmão, eu acho que na minha vida Deus mudou foi tudo. Porque a minha personalidade era uma personalidade forte, uma personalidade de uma pessoa ignorante, uma personalidade de uma pessoa de boca dura. Irmãos, eu estou sendo real com vocês. Eu encontro pessoas na rua hoje que olham para mim e falam: você se converteu mesmo? Por quê? Irmão, eu fui preso uma vez porque eu bati num sargento da polícia militar. De tão ignorante que eu era, grosso. E não tinha medo não. Uma vez eu entrei dentro de uma farmácia, tinha 4 caras no caixa, eu tirei um dinheiro da carteira, e eu fui contar o dinheiro e um dos meninos ficaram me olhando. Eu virei para os 4 e falei: o que é que vocês estão me olhando aí? Vocês vão me roubar? Imagine, olha a loucura, irmão. Olha a loucura da cabeça de um homem ignorante. Hoje, irmão, eu não brigo com ninguém, nem com a Jane. Deus me mudou. Gente, Deus colocou o Espírito dele dentro de mim. A Bíblia diz que nós temos mansidão, porque o Espírito da verdade, ele é manso, ele tem mansidão para nos dar. Amém, igreja? Então, se você não tem essas virtudes, você precisa amadurecer e se converter, ou talvez ser transformado pela palavra, para que você e eu possamos andar em novidade de vida. Não ponha a culpa na sua personalidade, é o meu jeito, irmão. Para com isso, o teu jeito tem que ser mudado. Você não é mais uma velha criatura, você é um novo homem. Todas as coisas velhas já passaram, eis que Deus fez algumas coisas novas. Se Deus fez tudo, Deus também fez a tua personalidade outra. Amém ou não? Amém. Eu nasci assim, morro assim, não, irmão. Não nasça homem velho e morra homem velho, não. Nasça homem velho e morra homem novo. Entendeu? Você é cidadão celestial. O seu destino é o céu, é a nova Jerusalém, é os braços do Pai, é o meu e o teu destino. E uma pessoa, quando ela é gerada em Deus, que ela tem maturidade, irmãos, ela contagia, ela influencia. Pastor Nilo está falando que tem que ser um cabra celeste, não um cabra da peste. E é verdade, o que tem de cabra da peste. Irmãos, e sabe quem mais perde em ser um cabra da peste? É você mesmo. Pessoas não gostam de andar com você. Você dá mau testemunho. Pessoas não se espelham em você. E aí você vê pessoas sendo elogiadas, pessoas sendo honradas, pessoas, sabe, que tem pessoas que gostam de andar com aquelas pessoas. E aí você fala: olha lá, fazendo acepção. Não, irmão, porque você é insuportável às vezes. E você precisa se converter. Irmãos, é verdade, essa é a realidade. Eu estou dizendo para você essa palavra. Irmão, essa palavra não é minha. Talvez o meu desejo era chegar aqui, abraçar todo mundo e falar: vamos pregar sobre amor. Mas o Senhor diz que a igreja precisa madurecer para crescer em Deus. Deus tem uma obra de assombro nesse lugar, mas nós temos que amadurecer para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito e Deus confiar em nós aquilo que Ele já prometeu há muito tempo. Oi? Morrer anão em Cristo. Ou seja, pequena, estatura pequena. Isso não, irmãos. E olha o que a Bíblia diz em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Quem está dizendo aqui aos nossos corações pelo Espírito? O nosso amado irmão. Irmãos, ele está dizendo: Parque América, não sejais menino aonde, igreja? No entendimento, mas sede meninos, o que, igreja? Na malícia, e adulto aonde, igreja? No entendimento. Ele está dizendo assim: se vocês não tiverem um entendimento adulto, de pessoas adultas, vocês não vão poder crescer como igreja, vocês não vão poder andar como igreja, vocês não poderão andar como o meu corpo aí na terra. Quem está dizendo isso? Pelo Espírito, Paulo. Paulo está querendo ensinar para a igreja da onde? De Coríntios. Uma igreja que tinha todos os dons, irmãos.
Mas tinha gente ali que era menino, criança. Então assim, pastor, poxa, o senhor está trazendo uma palavra, me chamando de menino. Irmão, se você ainda é menino, você precisa crescer. Então vamos crescer, para que Deus possa te capacitar para o ministério. Eu acredito que essa igreja é uma igreja rica, é uma igreja milionária no ministério. Deus tem aqui profetas, Deus tem pastores, Deus tem mestres, Deus tem missionários, Deus tem doutores aqui dentro desse lugar, igreja. Pastor, eu não tenho estudo. Ah, não sei, irmão, talvez Pedro também não era como você, ou sei lá, talvez você é um Paulo aí, um homem douto da lei, um homem que conhece a lei, mas talvez você não tem muito conhecimento, mas quando o Espírito Santo nos enche, irmão, Ele nos traz a palavra de sabedoria dentro de nós. Amém, igreja? E a maturidade cristã, ela nos leva num nível mais perto de Deus. E, irmão, maturidade é atitude, não é palavras. É uma atitude de maturidade, é uma atitude cristã madura em Deus. E Paulo, ele fala, Ricardo, olha, nós não, fala Ricardo, né, porque eu estou lendo aqui, é para mim. Olha, nós temos, vocês precisam entender. Tem uns que tomam leite, como eu falei, mas não é o tempo todo. Vai chegar uma hora que você vai ter que desmamar. Você vai querer, irmã, que ela mame a vida inteira em você? Hã? Ela não quer mais mamar. Quantos anos ela tem? 1 ano e 5 meses. Você acha que ela vai mamar até os 10 anos? Tem gente que mama. É ou não é? Até 2, 3. O que a criança quando mama demais faz com a mãe? Hã? Maltrata a mãe. A mãe fica o quê? Desnutrida. Por quê? Porque o filho está ali só sugando. Agora uma pergunta. É necessário um filho mamar no peito da mãe até 4 anos de idade? 3? Por isso que é necessário que você não coma, não beba só leite para o resto da vida. Você precisa crescer. E nós, como pastores, nós estamos aqui para te impulsionar a desmamar e começar a comer comida sólida. Não líquida, sólida, comer aquilo que vem do céu, para que quando as adversidades vêm contra a sua vida, você esteja preparado para toda boa obra, igreja. Vocês estão entendendo? Nós temos que, nós como pastores, como ministros, nós temos que impulsionar você a crescer. Dependendo de quem é aqui, liga para o pastor do céu e fala, pastor, tem um demônio aqui, vem aqui. Ele vai, sabe o que ele vai te falar? Vai na fé, irmão. Você tem o Espírito Santo em você, expulsa você, vai embora. Isso é o quê? Ele te impulsionar o quê? Amadurecer. Primeira vez que eu expulsei um demônio, eu não sabia se eu corria ou se eu ficava. Só que eu estava sozinho, a porta estava fechada, não tinha como correr, eu tive que enfrentar. E aí, irmãos, quando eu enfrentei a primeira vez, o que aconteceu? Eu falei, agora eu vou para cima. Por quê? Porque eu passei por aquilo. A maturidade, ela só vai ser realizada na sua vida. Você só vai chegar à maturidade cristã quando você tiver experiência. Então, quando as lutas e as provas virem contra a sua vida, não ora assim, Deus, afasta esse vizinho do capeta do meu lado. Não, irmão. Seja você a luz de Cristo para influenciar ele a se converter ao cristianismo. A gente às vezes, a gente faz umas orações tola, né? A gente quer algumas coisas que nem a mulher de Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morra aí, homem, pelo amor de Deus. Não temos entendimento que nós possamos ser maduros aonde, igreja? No entendimento. A Bíblia diz que nós temos que renovar nosso entendimento, significa amadurecer o nosso entendimento. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí agora em Efésios capítulo 4. Ô irmão, foi bom ela desmamar? É, que bom, né? É bíblico, gente. Sabe que a alegria até da família quando desmama? É bom, não é? É, né? Então, já está comendo uma sopinha de feijoada. Olha que bom.
Primeira carta aos Coríntios. Nossa, gente, eu abri o lugar errado. Desculpa, é Efésios. Efésios 4, né? Vamos lá. Diz assim, no versículo 11, que o pastor Rodrigo falou muito sobre isso, eu não vou pregar sobre isso, mas para vocês entenderem o contexto. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento de quem, igreja? Diga, o meu aperfeiçoamento. Quem é santo aqui nessa manhã, levanta a mão. Amém, igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para o que, igreja? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de quem, igreja? De Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha o que o nosso irmão está dizendo aqui, ó. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então eu quero falar para você uma notícia nessa manhã. Uma pessoa que é inconstante, ela é menino na fé. Uma pessoa que ela é inconstante, ela é menino na fé. Uma pessoa que ela é constante, ela é madura na fé. Por quê? Porque ela não vai viver por circunstâncias, ela vai viver pela fé. Está caindo tudo, eu estou firme. Está tudo em pé, eu estou firme. Eu não ando pelas vistas, mas eu ando pela fé. Uma pessoa madura, ela não vai andar pelas circunstâncias, ela vai andar pela fé. Ela é madura, ela teve o entendimento da palavra. E olha quando ele diz, no entendimento, o que significa isso? Quando você tem o entendimento da palavra, agora você tem que andar pelo entendimento da palavra, você não pode andar mais pelo seu sentimento. É pecado sentir alguma coisa? Não, o próprio Jesus sentiu. Ele diz que haja o mesmo sentimento em vós que houve quem? Em Cristo Jesus. Agora, irmão, o sentimento ele não pode te guiar, você pode ter. Aliás, você tem que ter, porque senão você não tem alma. Quem não tem sentimento não tem alma. Mas a alma nos guia, igreja. A alma pode nos guiar, igreja. O que nos guia? É o Espírito. Então significa que você pode ter sentimento, mas ele não pode ser o teu guia. A Bíblia diz que o nosso guia é o Espírito Santo da verdade, aquele que nos guia em toda a verdade. Ele é o nosso guia. Então uma pessoa quando ela é madura, ela não é inconstante. Uma pessoa quando ela é muito inconstante, você já viu pessoas que estão 10 anos na igreja e é inconstante? É uma pessoa que não é madura. Vai conversar com ela. Ela vai fazer igual criança. Você toma o brinquedo dela, o que a criança faz? Chora, irmão. Vai na casa de alguém que está 10 anos que é inconstante para você ver. Ele vai chorar. Não, sabe o que é, Ricardo? É que o pastor nunca olhou para mim. É porque, sabe, o irmão ali, sabe, passou do meu lado e ele nem olhou para minha cara. Ele começa a chorar, irmãos. Você vai ver que são coisas, são atitudes de menino. É diferente de você questionar uma coisa que está fora da palavra ou errado. O que está fora da palavra tem que ser contestado, irmão. Mas o problema são coisas que eu não gosto, eu não quero, eu como homem. E aí eu começo a criar dentro de mim algumas coisas assim. Ah, porque eu não gosto disso. Ah, porque eu não gosto disso. Ah, porque eu não gosto disso. Ah, porque o culto hoje foi muito barulhento. Meu irmão, se prepara que as trombetas do céu, e olha, o negócio lá é fogo. Você imagina quando Jesus vir buscar a igreja, a Bíblia diz que haverá um estrondo, um alarido. O que é alarido, irmão? Então você entende? Você pensa que eu gosto de algumas coisas? Eu também não gosto. Às vezes você vai na casa de alguém, né, pastor do seu? E aí você tem que comer do que põe na mesa, né? Mas é para comer o que você gosta, o que você não gosta, ou o que põe na mesa? É o que põe na mesa, irmão. Então... Você gosta às vezes de comer aquilo? Ai, pastor, eu gosto. Mentira, irmão, seja verdadeiro, mas eu comi. Colocou na mesa, eu tenho que honrar, irmão. Eu vou comer porque não é porque eu gosto, é porque está na mesa. Isso é maturidade. A imaturidade te leva a não ser muitas vezes sincero com você mesmo. Você mesmo se engana, isso é falta de maturidade. Irmãos, presta atenção. Cadê a Jane? Você sempre gostou de ser submissa desde o começo?
Eu confesso que algumas vezes que ela estava chorando no quarto, eu acho que era isso. Ela falava, Deus, por que eu tenho que ser submissa ao meu marido? Só que, irmãos, hoje virou um prazer. Por quê? Porque vai amadurecendo, vai crescendo. É verdade ou não é? Eu, quando às vezes, eu gosto de falar algumas coisas assim, irmão, porque, né, é testemunho vivo meu. Quando às vezes eu me chateava com ela, no começo eu falava, também não vou tratar ela bem. Vou dar o troco para ela. Eu sei que se tem gente rindo, porque é assim. Só que nós vamos criando maturidade. E aí o que acontece? Nós vamos entender que nós temos que andar pela palavra, irmão. A Bíblia diz assim, amai-vos uns aos outros, os que merecem. Os que não merecem, você tira fora, lança fora. É isso, igreja. Pega o joio, arranca ele, segura o trigo com o pé, arranca com o joio com a mão e joga ele fora. É isso que a Bíblia fala? Não, irmãos. Não adianta a gente querer ter uma igreja sem nada, sem problema nenhum. Você que não gosta de se envolver na igreja. Ei, você está no lugar errado. Eu vim para cá porque eu era um bebum, prostituta, eu era tudo de errado. Eu vim para cá, eu busquei Jesus porque aqui era o lugar onde se prega a palavra. É aqui onde eu fui liberto, aqui é onde eu fui restaurado. Aqui é onde o Senhor prometeu na minha vida muitas coisas, como na minha, como na sua, se você crer nessa manhã, igreja. Então, nós entendemos que vai chegar pessoas aqui problemáticas. Agora nós temos que ter maturidade para poder acolher essas pessoas e fazer o que, igreja? Ensinar no caminho, a verdade, ensinar a palavra. E aí como nós vamos ensinar se nós não temos maturidade para entender que aquela pessoa, ela tem que começar ali do básico, ela tem que começar ali, primeiro conhecendo quem é Jesus, por que Jesus veio ao mundo, por que Jesus morreu. Você tem que primeiro começar a explicar o fundamento. Olha, irmão, aqui é o seguinte, você já tem qual que é o teu ministério, qual que é o teu chamado? Você é pastor? A pessoa vai olhar para você e falar, eu sei lá, eu já falei aqui. Uma vez uma irmã encontrou comigo na rua e falou assim, eis que eu vejo um cajado na tua mão. Eu falei, ai que bom, vou bater nos irmãos tudinho da igreja. Porque eu achava que cajado era para quando alguém te falasse alguma coisa, você pegar e rebater. Eu não tinha entendimento. Passaram-se muitos anos, agora eu entendi que o cajado é para pastorear, para cuidar, para ter um rebanho, para ter um cuidado. Não tem nada a ver do que eu imaginava. Por quê? Eu era novo, irmão. Eu não tinha maturidade. E aqui ele diz, olha, para que não sejais mais meninos inconstantes. Então a inconstância é um indício de que você ainda é menino. Se você está na igreja há tanto tempo e ainda é inconstante, um dia você está bem, um dia você está mal, outro dia você está bem. Irmãos, eu estou falando de pessoas inconstantes, porque inconstância às vezes ela bate na nossa vida. Ou você acorda todo dia assim, não. Tem dia que você acende meio-dia, não é, pastor? Mas, irmão, você tem uma vida constante com Deus. Não é porque veio uma situação difícil naquele dia que você fala aí, ó, eu acho que vou parar, porque não vale a pena. Tem 10 anos que eu estou na igreja, nada acontece. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus é vivo? Amém. Jesus é vivo? Amém. A sua palavra é viva? Amém. As suas promessas é viva? Amém. Por que não acontece? Será que é a palavra? Será que é o Senhor? Ou talvez é o teu posicionamento com Deus? Amém, igreja? Porque eu confesso para você uma coisa. Hoje eu sou muito mais abençoado do que eu era há 15, 20 anos atrás. Muito mais, Rafa, muito mais, irmãos. Muito mais. Em todas as áreas, irmão. Todas as áreas. Até financeiramente, que eu ganhava bem naquela época. Eu saí de uma empresa ganhando R$1.980 na época. Há 17 anos atrás. Era dinheiro ou não era? Era um salário, irmão, que hoje comparado a 7, 8, 9, 10 mil. Mas, irmão, eu acordava todo dia de manhã com um vazio. Hoje eu não ganho nem metade disso, mas pensa numa felicidade, numa alegria. Só de acordar de manhã eu sou feliz, porque eu sei que Deus me deu a oportunidade de estar mais um dia vivo. Deus, obrigado, Senhor. Às vezes eu fico ali, eu começo, obrigado. Aí alguém deve pensar, rapaz, deve estar ganhando tanta coisa. Não, irmão, já ganhei a minha salvação. E eu agradeço a Deus todos os dias. Obrigado, porque o Senhor me deu a salvação. Obrigado, porque o Senhor me libertou. Obrigado, porque o Senhor me lavou. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor me salvou, me curou, me libertou. O Senhor me deu uma esposa, me deu um emprego. Irmãos, eu sou rico. Sou rico da graça de Deus em nossas vidas. É ou não é, pastor Nilo? Com tanta dificuldade, hoje você é rico, pastor. Hoje o senhor tem algo na vida do senhor que dinheiro não compra, a salvação. O sangue de Jesus não tem preço, igreja. Foi algo fantástico, sobrepujante. Sobrepujante, irmão. É isso, irmãos, é. Amém, igreja? Então eu quero que você entenda nessa manhã. Poxa, eu preciso amadurecer. Para que amadurecer? Para que Deus possa te usar na perfeição, no ajuntamento do corpo de Cristo. Pode falar, pastor. Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim: não que já tenho alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para o alcançar aquilo para que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, tanto a mim quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço: paro por aqui porque estou desanimado. E é que, esquecendo-me das coisas que para de trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em... Então, irmãos, quem vai para frente? Falta 15. Pelo que todos, para todos, pelo que já somos, para que já somos perfeitos. Citamos isso mesmo. E se sentir alguma outra coisa, de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Eu acredito que a vida com Deus, o pastor Dirceu está pregando sobre a primeira epístola de João, é feita de posições e atitudes que tomamos. Né? Deus nos ensina, mas somos nós que temos que tomar as atitudes. Você vai ver muito lá, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito ali não está na letra maiúscula, minúscula. É ações nossas, atitudes nossas. Vocês entenderam, igreja? Significa que não adianta você ouvir a palavra, se você não tiver posicionamento na palavra, é vão, irmão. Você pode conhecer a Bíblia, mas se você não andar na palavra, não adianta. Quantas pessoas que nós conhecemos, que conhecem tanto a Bíblia? Irmão, você quer ver uma coisa? Morador em situação de rua, se você vai pregar por aí nas ruas, ali tem pastores, ali tem missionários, ali tem evangelistas, tem doutores, tem médicos, tem advogados, tem policial. Você vai conversar com eles, conhece muito. Vocês estão entendendo? E aí quando você leva uma palavra e diz: irmão, o Senhor pode te renovar, Deus tem uma aliança contigo e tal. Então assim, aquilo, a vontade dele não é se levantar, mas deveria ser o posicionamento. Não, então eu quero levantar nessa manhã, eu vou me posicionar, vou ficar de pé, uma atitude. Então, nessa manhã, a maturidade é uma atitude, você precisa entender, eu não sou maduro nessa área, eu preciso crescer nessa área. Então, deixa o Senhor te ajudar, toma atitude. Pessoas que não têm maturidade na área de relacionamentos, irmão. O maior problema hoje, um dos maiores problemas hoje da igreja é falta de relacionamento. Se eu te perguntar aqui, irmãos, se você tivesse coragem, eu não vou fazer isso, mas se você tivesse coragem de levantar a mão e eu dizer assim:
Quem aqui tem problema com alguém da família? Vocês têm coragem? Então, sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que vocês têm que fazer? Tomar um posicionamento hoje, independente se quem fez para você foi você ou foi a pessoa, é você se retratar lá, é você ir lá, ter um diálogo, pedir perdão, é você mostrar, é você manifestar Cristo na sua vida. É isso mesmo, porque quando Paulo diz, olha, que para mim é perca, para mim ganhar eu tenho que perder, é isso aí, irmão, é perder o orgulho, a soberba, a arrogância, é isso aí, irmão, isso nada não é nosso, isso aí não pode ser nosso. A partir do momento que nós recebemos Cristo, todo esse lixo tem que ir embora. E eu quero dizer uma coisa para você, a hora que você tomar esse posicionamento, isso é maturidade cristã, você vai ver que algumas coisas na sua vida vai melhorar em muito. Você talvez você é preso na sua vida espiritual, você não cresce porque existe uma legalidade que o diabo tem sobre a tua vida, porque quando a Bíblia diz lá em Hebreus, seguir a paz com todos, né? Tá, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes você não consegue ver Deus agir na tua vida porque você não tem paz com todos. Irmãos, pastor, é difícil ter paz com todos. Não, irmãos, não é difícil não. Você consegue sim, sabe por quê? Porque quando eu me converti, eu fui pedir perdão para todas as pessoas que eu causei mal, inclusive esse sargento da polícia aí. Quando você está sendo preparado para o ministério, Deus vai te colocar em situações para saber se o seu coração está preparado e disposto a ser servo. O Senhor preparou esse policial de sargento para ir lá na minha empresa. E eu ficava, Deus, eu quero ser usado, me usa que nem fulano, que nem ciclano. Ele falou, tá bom, eu vou te usar, mas olha, se você souber a história deles, de renúncia, de uma série de coisas. Amém, Deus, mas eu quero ser usado. Então Deus falou, então toma, pum. Aí um belo dia chega ele lá na oficina. Agora quem tem que pedir perdão é ele ou eu? Ele foi errado, irmão, no início de toda a confusão, mas eu sou cristão hoje. Agora quem tem que se manifestar Cristo sou eu, para que as coisas da minha volta venham a ser impactadas. E eu quero dizer uma coisa para você, deu certo. A palavra de Deus dá certo. Deu certo, irmãos, deu certo na vida daquele homem. Irmãos, eu subo aqui nesse púlpito sem a consciência pesada. Por quê? Porque eu me retratei com todos aqueles que eu sabia que eu tinha causado dano. Agora, como é que o Senhor vai te ajudar? Aí você senta numa mesa, você vai discipular alguém. Aí a pessoa vira para você e fala assim, pastor, eu estou chateado com meu pai, com a minha mãe, por causa disso. Aí você vai falar, poxa, eu também sou chateado com meu pai e minha mãe. O que eu vou falar? Eu não vou falar nada, deixa passar. Vai chegar uma hora que Deus não vai te usar, porque você não é canal de bênção na vida das pessoas. Irmãos, o rio de Deus, ele tem que correr em cano limpo, não pode ter obstrução. Amém, igreja? Não pode. E a água do Senhor, ela não tem que depender de torneira, não, irmão. Ela tem que jorrar sem torneira. É do jeito que vem, tem que sair. Graças a Deus, igreja. Ele perguntou quem tem algum problema em casa com alguém da família. Não na minha casa, sim, mas com a minha irmã. Teve uma vez o pastor estava pregando que era para a gente se consertar com o vizinho, com alguém, mesmo se a gente não tivesse culpa, igual o pastor acabou de falar. Isso vai fazer uns 5 meses atrás. A pregação foi na escola dominical. E a minha irmã, depois que eu me converti, ela não gosta de mim, nem ela nem meu cunhado. O irmão Rubens, a irmã Zumira, conhece, porque é sobrinho da irmã Zumira, o meu cunhado, né? Então ele conhece, minha irmã tem um coração muito duro, fechado para a palavra, né? Ela é o tipo de pessoa que ela não aceita de jeito nenhum, que ela é errada, ela não aceita e não aceita. Nessa escola dominical, meu esposo estava sentado desse lado, na hora que o pastor falou isso, foi um domingo. Falou, vai lá agora, sai daqui, vai lá e fala. Vai lá e se conserta, mesmo você não tendo culpa. E tocou na gente. E foi eu e meu esposo. Na mesma hora eu olhei para ele, ele olhou para mim. Eu ia passar no mercado, fazer compra, fazer almoço. Daí eu falei, vamos na casa da minha irmã. Ela mora na 3ª rua aqui. Chegamos na casa da minha irmã. Chegamos lá, apertamos campainha. Meu cunhado foi atender o portão. Não gostou de ver a gente, porque ele não esperava. Mesmo assim, eu fui pedir perdão para minha irmã por algo que eu fiz, que eu sei que eu não fiz. Que é ela mesmo que se afastou. Porque depois que eu aceitei Jesus, da minha família, do lado da minha família, somente eu e meu tio. Meu tio é da
a Assembleia de Deus, não, da congregação cristã. E da minha família, os meus irmãos, só eu que sirvo ao Senhor. Então, eu tenho tentado falar do amor para eles, mas a minha irmã, ela não quer ouvir, ela não aceita. Ela acha que tudo que eu tinha que fazer é só para ela, para ela. Como eu casei, conheci a palavra e vivi a minha vida de casado com a minha família, ela achava que eu tinha que abrir mão da minha vida para ela. Eu não podia trabalhar, que eu cozinhava, eu não podia fazer um jantar na casa da minha patroa, final de ano, que ela achava que eu tinha que passar com ela. A Zumira e o Rubi sabem muito bem essa história, que a gente ainda conversa e estamos orando, nós estamos orando por eles. Então, a minha irmã não aceita. E nesse dia, eu e meu esposo levantamos, eu falei, vamos lá pedir perdão. Nesse dia, nós chegamos lá, minha irmã estava de cama, e eu não sabia, porque eles não comunicam a gente. Quando eu entrei, meu cunhado me maltratou no portão, mas eu pedi licença e entrei. Cadê a Beth? Que a Elizabeth eu chamo de Betinha. Está doente, está lá na cama. E a minha irmã é um pouco depressiva, assim. Eu falei, posso falar com ela? Quando eu cheguei lá, ela me recebeu bem, porque eu falei, eu vim orar por você e conversar com você. Posso? Só que quando o meu esposo entrou, ela maltratou. Eu fui maltratada pelo meu cunhado e ela maltratou o meu esposo. Mesmo assim, a gente foi. A gente foi porque a gente foi guiado pelo Espírito Santo. Ali eu pedi perdão para ela, abracei ela. Eu abracei ela dura, porque ela é assim, ela é muito fria, infelizmente. Esses dias eu estava vindo no trabalho, encontrei com ela na feira, fui dar um abraço nela e ela dura. Ela falou, minha irmã, eu te amo. Então, eu tenho ido, eu tenho buscado e tenho feito bem. Igual o pastor falou, vai, eu fui e tenho feito bem. A gente abre mão do nosso eu para a gente poder ir buscar. Porque Deus trabalha assim, Deus tem trabalhado na minha vida através disso. Eu estou buscando e eu confio que vamos ganhar eles para Cristo. Aleluia. É isso aí, irmãos, atitude, amém? Atitudes. Abra comigo em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acredito que o poder de Deus é maior do que qualquer outra coisa. Amém? Não existe pecado, não existe nada que o Senhor não possa libertar, curar, restaurar e salvar. Amém? 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler o versículo 58, que é o final do capítulo. Diz assim. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados, sede firmes e o quê? E constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A maturidade, ela te leva a entender que você não trabalha para homens, você trabalha para Deus. Então a recompensa não vem do pastor de São, não vem do pastor de Seu, do apóstolo, não vem de mim, não vem de Samuel, não vem de ninguém aqui. Vem de quem, igreja? Vem do Senhor. E o Senhor falha, igreja. O Senhor tarda. Esse ditado que diz Deus tarda, mas não falha, não está na Bíblia não, irmão. Ele pode tardar no seu pensamento, no seu modo de ver, mas ele chega no tempo certo, o tempo que ele propôs. Não tem esse negócio, entende? Amém? Então, quando ele diz aqui, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão. Ele está querendo dizer, olha, tenham maturidade para vocês entenderem que vocês não trabalham para o homem, vocês trabalham para mim. É para o Senhor que nós trabalhamos. Então, irmãos, nós temos que esperar a recompensa de quem, igreja? É do Senhor. Quando nós esperamos a recompensa do homem, nós nos frustramos. Só que nós não somos maduros para entender que o que nós fazemos para Deus, igreja. Quando você está evangelizando na rua, o pastor de Seu não vê, mas quem está vendo? O Senhor. Quando você prega, quando você vai, quando você visita um enfermo, aí você fica, porque eu queria ser reconhecido. Irmão, isso é falta de maturidade. Você não tem que ser reconhecido pelos homens, você tem que ser honrado pelos homens. Isso é a palavra. Só que, irmãos, o reconhecimento vem de quem, igreja? Vem do Senhor, irmãos. E quando você faz para Deus, Deus te honra, Deus te... Sabe, Deus... Quem vai te dar os galardões? Quando você chegar lá no céu, quem vai te galardoar? É o Senhor, igreja. Amém? Amém, não? Amém. Glória a Deus. Só pra, o pessoal costuma dizer também que Deus escreve certo por linhas tortas. Ele é Deus, ele endireita a linha e escreve. Vocês entenderam, não? Amém? Vamos lá. Quero que você abra comigo também. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, um pouquinho antes.
aqui Paulo ele estava explicando acerca dos dons espirituais no capítulo 12, ele começa a falar sobre os dons espirituais, e no versículo 13 ele vai falar sobre a excelência do amor. Só que tem um versículo aqui que falou muito comigo. Primeira carta dos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: Paulo, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser maduro, com esse homem, irmão, não é homem masculino, é homem no sentido de maduro. Quando eu cheguei à estatura madura, ele diz assim: acabei. Quem que acabou com as coisas de menino? Foi Deus ou foi ele? Ele falou: eu acabei com as coisas de menino. Próprio Paulo está escrevendo, irmãos, e Paulo, você vai ver que ele era um homem conhecedor das leis, e era menino, acerca das coisas espirituais, só que ele foi crescendo. Ele foi menino o resto da vida? Não, chegou um tempo que ele falou assim: irmãos, eu quero agora dizer para a igreja de Corinto, ele está dizendo para vocês de Corinto, eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Então você vê que a meninice, ou a falta de maturidade, que eu acho que essa palavra é mais adequada, a falta de maturidade, ela te pega no sentimento, no comportamento, em várias áreas, se você permitir. Então a maturidade, ela vai te fazer uma pessoa capacitada para o ministério. Quem aqui tem menos de 1 ano de evangelho, de conversão? Levanta a mão. Tem um casal aqui, uma irmã, o irmão se batizou ontem, né? Glória a Deus. Então nós temos 3 pessoas aqui que têm menos de 1 ano. Vocês entendem que o Senhor está ministrando aos nossos corações de pessoas que eram, de repente, para ter corrido muito mais do que correu até hoje? E quando você fala assim: ah, pastor, eu fui chamado para o ministério, mas eu acho que não vale a pena, porque eu já me decepcionei demais. Então, isso é falta de maturidade, porque nós acabamos de ler que nós trabalhamos para quem, igreja? É para o Senhor. Então, se nós trabalhamos para Deus, nós não podemos e nem temos motivo nenhum para nos desanimar e nos decepcionar, porque o dono da obra, ele é perfeito, irmãos. Ele é perfeito, gente. Amém? Talvez você ainda não foi colocado aonde você gostaria de estar, porque você ainda não amadureceu, e você precisa amadurecer. Eu queria te desafiar nessa manhã, a você refletir da sua vida, aquilo que você precisa amadurecer, que você precisa crescer, e o entendimento que você tem que ter do chamado que você tem na sua vida, isso também é maturidade. Quando você quer se posicionar no lugar onde Deus não te chamou, também isso é falta de maturidade. Irmãos, eu vejo que algumas pessoas vão ser salvas, mas vão deixar de desfrutar de algumas coisas dessa terra. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos desfrutar do melhor dessa terra. Que nós possamos estar no lugar certo. Uma pessoa, quando ela está no lugar certo, ela tem mais prazer de fazer as coisas. Por quê? Porque ela está no propósito, no chamado dela, ou para o qual o Senhor designou. Eu não estou falando que você tem que fazer isso não, tá? Mas antes de eu ser levantado como pastor e diácono da casa do Senhor, eu chegava aqui, irmãos. Eu não sei, eu não lembro aqui, eu já toquei percussão com você, Gilmar? Pensa num cara ruim para tocar percussão, era eu. Gilmar tinha hora que ele olhava assim para trás, aí eu olhava também. Só que, irmãos, o meu coração, eu cansei de chegar aqui antes de todo mundo do louvor. Eu pegava a minha percussão, se foi errado ou certo, o senhor pode me corrigir. Eu chegava ali, pegava o óleo do Senhor aqui, o olhinho do Senhor aqui, eu pegava aqui, ia ali. Oi? Aí eu pegava ali, falava assim: Deus, abençoa aqui, Senhor, que esse instrumento seja para a honra e glória do Teu nome. Aí às vezes eu chegava ali, eu ficava orando 10, 15, 20 minutos antes de todo mundo chegar, irmãos. Isso era uma coisa que estava no meu coração. Pastor do Senhor nunca viu eu fazer isso. Talvez hoje com as câmeras, né? Talvez o Marcelo veja. Mas nem o Marcelo não via isso também, porque não tinha câmera aqui, que nem tem hoje. Só que Deus via, irmão.
Deus via. Será que não está na hora de você se prontificar em servir mais a casa do Senhor? Agora eu estou meio relaxado, mas quantas vezes eu ajudei o irmão Oswaldo a limpar os bancos dessa igreja, sabia? O senhor nunca ficou sabendo disso, mas eu cansei de vir aqui ajudar ele na época. Já ajudei a lavar esse banheiro, irmão. Eu já fiz isso aqui. Ô irmão Oswaldo, você vai estar aqui que dia? Tal dia. Às vezes estava fraco lá na oficina, eu vim aqui. Ficava batendo papo com ele, conversando, ajudando ele a limpar. Irmãos, assim, sabe, porque era um desejo, e é um desejo de fazer para Deus, independente do que seja. Seja limpar um banco, seja lavar um banheiro, mas fazer para Deus é algo fantástico, irmão. É algo que não tem preço que paga. Você está fazendo para o Criador de todas as coisas. Eu prefiro ser chato assim demais nisso, sabe, de ter que ir aqui e tal, do que ser sem temor nenhum, não ter reverência nenhuma. Eu prefiro ver alguém chegar aqui, como muitos de outros ministérios que chegam, dobra o joelho para orar aqui, que a gente não faz isso. Eu apoio que faz isso. Eu ainda prefiro ver isso do que ver um irmão aqui desonrando a Deus na hora que está sendo ministrada a palavra, no celular, no Facebook ou em qualquer outra coisa. Sabe, nós estamos perdendo a sensibilidade do temor de Deus. Então eu acredito que nós podemos crescer em Deus. Você crê nisso? Quem crê nisso? Então Paulo está dizendo, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino. Só que, Ricardo, uma hora isso acabou. E isso tem que acabar na nossa vida, irmãos. Nós não podemos fazer isso por muito tempo. Chega uma hora que tem que acabar. O pastor falou assim, como é que é? As macumbinhas gospel, não? Irmãos, eu estou sendo sincero para você. Quando eu vou numa igreja, se o Senhor me dá direcionamento para pregar sobre isso, eu falo. Se Ele não me der, eu não falo. Mas, por exemplo, vamos lá. Uma pessoa que faz campanha, vive de campanha, campanha para isso, campanha para aquilo, presta atenção no que eu vou te falar. A fé dela está ligada a isso, amém? Deus dá, porque a fé dela está ligada a isso. Agora te faço uma pergunta, você vai fazer campanha para uma coisa que Deus já te deu? Ele já te abençoou, Ele já te abençoou com todas as... Você entende que se você falar, eu vou fazer uma campanha de 13 dias de sexta-feira no monte, aí uma sexta-feira o Senhor não permite você ir, o Senhor não permite você ir. Aí você fala, quebrei a campanha, vou ter que começar tudo de novo. Então assim, você entende que vai chegando uma hora que nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. Eu faço propósito com Deus. Deus, eu vou jejuar tal dia. Isso não... Amém, jejua tal dia. Senhor, eu vou fazer esse propósito com o Senhor. Eu vou orar durante um tempo por tal pessoa, Senhor, durante 13 dias. Mas, irmãos, é diferente você falar, Deus, eu vou fazer isso porque eu quero isso, eu vou receber isso. Não, irmãos, é você colocar um propósito de uma disciplina para a tua vida. Se você não disciplinar a tua vida, por exemplo, não adianta, irmãos, não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu acordo 5 da manhã para ler a Bíblia porque eu gosto da manhã, porque amanhã você pode falar o que você quiser. Eu não gosto da manhã, eu gosto da noite, irmão. Eu vou dormir todo dia, 2, 3 horas da manhã meditando na palavra. Deus fala comigo 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Mas Deus fala. O que eu não posso é não meditar na palavra. O que eu não posso é não ter tempo com Deus. Só que o tempo é você que tem que ver, você tem que disciplinar. Você não tem tempo de manhã, tem que ter tempo à noite. Se não tem tempo à noite, tem que ter tempo de manhã. Mas você tem que ter tempo para Deus. Então, não é questão de você falar, eu vou fazer uma campanha com Deus e acordar todo dia de manhã, porque o dia que eu não acordar, Deus não vai me abençoar. Não, irmãos, Deus não está ligado a isso. Deus, para te abençoar, Ele não está ligado a você fazer esse tempo ou aquele tempo. Deus está ligado a você pela tua fé, pelo teu coração, pela tua conduta, pela tua santidade com Ele. É isso que Deus está ligado a você, pela tua fé. O que faz você receber do Senhor aquilo que você quer? A fé, irmãos. É a fé que você tem para aquilo. Aquilo vai te levar a você conquistar talvez algumas coisas que você há muito tempo tem pedido ao Senhor. A perseverança. Então vou te dar um exemplo. De repente o Senhor, aí você fala, mas o jejum de Daniel 21 dias. Mas Deus abençoou ele em qual dia, igreja? Foi em qual dia? Primeiro dia. Aí no 21 dias, Daniel nunca mais orou? Não, mas agora acabou, ele recebeu a bênção, para que orar? Vocês entendem, igreja, que a oração ela tem que ser constante. Hoje eu orei por isso, amanhã eu vou orar por aquilo, amanhã por outra coisa, e vou orar. É orar sem
Sem cessar, sem parar, irmãos. Isso é maturidade. Em todo lugar, em todo? E em espírito e em? O pastor está dizendo, se não, jogar pedra para cima. E é verdade, cuidado que bate na cabeça e derruba. Machuca. E é verdade, irmão, orar sem cessar. Então, independente de onde você está, você precisa ter essa vida. Nós precisamos ter essa vida, amém, igreja? A maturidade cristã te leva a entender isso. Nós precisamos ter uma vida com Deus, independente do lugar, independente de onde. Eu não consigo ser cristão aqui, não ser lá no mercado, não ser na minha empresa, eu não consigo, irmãos. Porque se eu não fosse pastor onde eu tenho oficina, eu confesso para você, eu não podia mais receber ninguém para orar. Irmão, tem dia, tem semana, que eu mais oro por pessoas lá do que trabalho. É verdade. E eu falei, Deus, essa semana só um milagre. Porque às vezes eu fico lá 1, 2 horas. Eu vou ser sincero para você, eu já pensei em parar, mas irmãos, e aí? Deus envia, manda, e aí? Amém, Senhor, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para ser teu servo. O que eu não posso é escandalizar, mas eu estou para servir a Deus, irmão. Eu como um pastor, o senhor consegue ser pastor aqui, lá na rua, não? Consegue? Você consegue ter uma atitude aqui, lá fora, ter outra? Não dá, gente. Você consegue ser sushimé? Hã? Gerente de sushimé. Rapaz. Você consegue ser aqui uma coisa e lá outra? Você consegue chegar lá e falar assim, ô animal, faz direito essa comida aí. Gente, que conduta é essa? Quem é cristão aqui é em todo lugar. Amém? E nós temos que entender isso. Você é cristão em todos os lugares. Ainda quando aquela raivinha quer te pegar ali na sua carne, você é cristão. Bota ela no lugar dela. Amém? Vamos lá, primeira carta dos Coríntios, estou terminando. Oi, pastor? Vamos lá. Eu falei sobre Paulo, desculpa. Então vamos agora para a segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Irmãos, eu ainda de vez em quando falo uma coisinha aqui, uma palavra conjugada errado e tal, mas você acha que se eu pegar as primeiras ministrações que eu ministrei aqui, um alguém, era tanta coisa que eu falava, meu Deus, que negócio é esse? Hoje a gente vai melhorando. A gente vai olhando, vai ouvindo, fala, poxa, isso aqui não podia ter falado. Mas, irmãos, o importante é você amadurecer. E melhorando sempre, crescer. O crescimento em Deus não tem fim. O crescimento em Deus não tem Quando você chega à perfeição, você tem que permanecer. Então, e a permanência na perfeição, ela é constante, irmão. Até que o Senhor vem te pegar, te buscar, te levar para Ele, amém? Então, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Segunda carta a Timóteo 3,17 diz assim: para que o homem de Deus seja o que, igreja? Perfeito, perfeitamente instruído para o que, igreja? Para toda boa obra. Então não tem como o Senhor te levantar para uma boa obra, ou para toda boa obra, se você não tiver o amadurecimento em Deus. A perfeição aqui, irmãos, é a mesma coisa de você pegar Quem gosta aqui de manga, bem docinha, levanta a mão. Então, é você pegar aquela manga e falar, ô manga, agora eu te como, gostoso. Senta ali, você descasca e come ela. O Senhor, Ele olha e fala, hoje eu vou te levantar para o ministério. Por quê? Você está madurinho para a minha boa obra. 1 Timóteo 6, 11. Mas, deixa o pessoal achar ali. 1 Timóteo 6, 11, diz assim, todos acharam, igreja? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas
coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e o quê? E a mansidão, irmão. Não tem para onde correr. Essa é a palavra. Para encerrar, eu queria agora que se abrisse Gênesis. Pastor, o senhor ministrou só o Novo Testamento, e agora eu vou encerrar com o Antigo. Amém? Capítulo 21. Todos acharam? Gênesis 21 diz assim, vamos ler do 1 até o 8. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Então é no tempo determinado de quem, igreja? De Deus. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Ó, Janinha, estamos aí, hein? Até 100 anos é chão. Até lá, eu creio que antes disso, em nome de Jesus. E disse-lhe Sara, Deus me tem feito o que, igreja? Riso de todo aquele que ouvir e rirá comigo, ou se alegrará comigo. Por que, igreja? Porque nasceu o seu. Então aqui quando Isaque nasceu, houve o que ali na família de Abraão? Alegria. Foi ou não foi, igreja? Está aqui, não está? Olha o versículo 7. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque ele dei um filho na sua velhice, e cresceu o menino, e foi o quê? Foi o quê? Desmamado. Então Abraão agora fez o quê? Uma festa, irmão. Olha só, e aí fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Por que houve alegria quando ele nasceu e quando ele desmamou, teve um banquete? Porque, irmãos, a maturidade, o crescimento trouxe alegria para a vida deles. Quando o menino nasceu, foi uma alegria na casa, mas quando o menino desmamou, houve um banquete na casa. Por quê? Porque houve um crescimento. Eles se alegraram com o crescimento da criança, do tempo do crescimento. Então quando uma criança desmama, a mãe se alegra. Por quê? Porque agora é menos trabalho, ela vai sofrer menos. E quando no corpo de Cristo alguém deixa de tomar leite racional, né, aquele leitezinho e tal, e ele começa a comer já uma comida mais sólida, isso deveria ser uma alegria para nós. Por quê? Porque nós entendemos que as pessoas estão crescendo em Deus, elas estão amadurecendo em Deus, e elas estão sendo capacitadas para o ministério. Então há uma alegria no nosso coração quando você deixa de andar como menino, falar como menino, como Paulo disse, e começa agora a agir como homem, como pessoa madura. Irmãos, deixa algumas coisas de lado, sabe? Essas coisas que o diabo lança na tua mente. Ah, porque fulano não gosta de você. Por que, irmãos, fulano não gosta de você? Ah, pastor, eu não sei, eu sinto que ela não gosta de mim. Irmão, esse sentimento é do inferno. Não existe isso, não. Ai, pastor, eu te conheci, eu achava que você era meio arrogante. Irmão, anda comigo. Ou então chama você, eu para almoçar, porque às vezes eu não sei que eu sou arrogante com você, e eu preciso almoçar com você. Você já pensou? Porque assim, tem gente que acha que o pastor, irmãos, eu confesso para você, a gente procura fazer o melhor, mas nós não somos super-homens. Pastor, se você acha que ele sabe de todo mundo que tem alguma coisinha com ele, não, fala você para ele, pastor, eu estou chateado, por causa disso. Tenho certeza que ele vai ouvir, ele vai conversar com você. Então, se porventura tem alguma coisa, irmão, nós temos que andar livre, irmão, anda livre. Anda livre, quando você chega livre na igreja, você está livre para adorar, livre para poder amar os irmãos, livre para poder ouvir a palavra. Seja livre, isso faz parte da maturidade cristã. Seja livre nessa manhã.
Amém? Maturidade, nós temos que crescer. Ah, pastor, teve uma época que eu cancelei meu Facebook. Que o meu Facebook eu uso para evangelizar. Eu tenho muitos amigos que não são cristãos e eu mando mensagem, eu mando coisas daqui. Só que teve uma época que eu cancelei meu Facebook. Sabe por quê, irmãos? Eu postava, alguém postava alguma foto minha, almoçando, jantando, tomando café. Pronto. Tá vendo aí? Eu aqui morrendo e você almoçando no Outback. Falei, gente. É um restaurante que tem aqui no Supermarket, pastor. Outback. Aí eu fazendo propaganda aqui, Outback vai me pagar. Vocês entenderam? Irmãos, por favor, se for assim lá, e você então está com problema, que você chama a gente para comer todo dia na sua casa lá. Porque todo dia tem alguém comendo pizza lá e postando no Facebook. Irmão, vamos crescer. Se você acha que a minha presença para você é agradável, me convida para ir na sua casa, eu vou. Eu convido pessoas aqui, mas, aliás, para minha casa quase eu não paro, mas eu tenho prazer de estar com você, mas a gente às vezes não consegue. Tem pessoas aqui que o pastor do céu talvez nunca te visitou, mas não é porque ele não te visitou que ele não te ama, irmão. É isso, pastor? Não é porque ele nunca te visitou que ele não te ama, ele tem algumas prioridades. E você que já é um pouquinho mais maduro, você vai entender. Quer dar um abraço nele? Termina o culto, vem aqui na frente, dá um abração, dá um beijo nele. Tenha comunhão, irmãos. Agora não fica assim, porque o pastor nunca foi na minha casa. Eu tenho 16 anos aqui. Ele foi 2 vezes na minha casa. Mas isso para mim não muda, porque eu estou com ele aqui. Eu tenho o telefone dele, eu estou aqui com ele, eu ando com ele aqui. Para mim isso é importante. Ou não, pastor? É aqui, irmão, é isso aqui, É esse relacionamento aqui que é importante. Por isso que quando acaba o culto, você não pode ir embora correndo, você precisa ficar. Abraça os irmãos, conversa com o pastor. O pastor está dizendo, porque tem gente que fica tanto tempo, 10 anos às vezes na igreja, termina o culto e vai embora. Não faz isso, irmãos. Você é importante para nós. Você é importante para nossas vidas. Nós queremos ter um relacionamento com você. Tem gente aqui que às vezes eu falo, irmão, tudo bem, graça e paz. Tem muito tempo que você está aqui? Tem 3 anos. Eu falo, me perdoa, porque eu fico com vergonha, né? Porque aí eu me coloco como, você está aqui tanto tempo, eu não te conheço. Mas não é, porque a pessoa não dá oportunidade de conhecer você. Então, quando tem o culto aqui de jovens, eu às vezes falo, vocês visitantes aí, não vão embora antes de me dar um abraço. É ou não é? Por quê? Porque tem gente que às vezes vai embora, cadê aquele casal? Foi embora, pastor. Não vai embora não. Fica aqui, dá um abraço no pastor, fala com ele. Fala, eu estou aqui na igreja, né? Eu estou aqui para servir, para ajudar, quero estar com vocês. Vamos ter um relacionamento, isso é importante para que o corpo cresça. Mas nós temos que ser maduros. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém? Então eu acredito que é isso, sabe? Que nós possamos crescer em Deus, prosseguir em crescer em Deus, né? Para que nós possamos ser maduros e receber do Senhor ou o cumprimento da promessa que Ele tem sobre nossas vidas. O Senhor não vai te levantar para ser um pregador se você não perdoa fácil. Não sabe tratar as pessoas. Quando Timóteo fala do trato, irmão, é em tudo. Até a maneira, porque quando você maltrata uma pessoa, Jesus não fez isso. Você está sendo desleal à palavra. Quando você julga as pessoas sem conhecer as pessoas, ou conhecendo não, você julga demais as pessoas, você está descumprindo a palavra. Você não está sendo fiel à palavra. Então, irmãos, nós podemos ter uma vida melhor. Amém? Se melhorar, estraga? Se melhorar, o quê? Melhora, gente. Melhora, se melhorar, melhora. Quem quer ser melhor aqui nessa manhã? Eu quero melhorar, para que Deus possa enxergar em mim um homem segundo o coração dele, para essa toda boa obra que Deus tem. Amém?